Santeiro! Ô Santeiro! E aí, tem que começar a entrevista. Vamos falar aquela coisa do bolo, né? Tá bom. Como é que tá esse trabalho? Como é que você tá indo lá? Esse tipo de coisa. Atenção, vai começar. Quer dizer, eu não sou de Niterói, né? Eu sou do Rio. Pois é, eu vim morar em Niterói, né? E aí acabei construindo, né, o meu barraco de luxo ali em Charetas, né? Perto do casarão, né? Que foi a sede da Casa Grande da Seminário São José. E, inclusive, o meu terreno, né, fica ali, eu comprei porque tem uma escada de pedra secular, né, construída pelos meus ancestrais, né, os escravos. Aí eu achei que eu ia ficar perto, né, do meu passado remoto. E, de fato, né, tá lá ela, perto do meu local de trabalho, né, e é onde eu vou. E perto também tem um cemitério, também perto. Então, em último caso, eu posso ir andando, né, e fico logo ali no cemitério, então não vou dar trabalho, não vai precisar transportar, nada disso. Inclusive, um dos motivos, né, de fazer a casa, de construir a casa, né, porque a família foi crescendo, né, e a rigor não é nem a minha, propriamente, né, da minha mulher, né, porque ela tem 4 filhos e 7 netos. O de 7 anos é o meu alter ego, né, a única pessoa com quem eu me comunico no mundo, né. O resto é meio difícil. Ele é ótimo, a gente fica discutindo o dia inteiro, é divertido. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, eu nasci em Copacabana, né? Eu sou um homo copacabanensis, né? Acho eu, né? Sim, bem exemplar, né? Meus pais são mineiros, né? Mineiro gosta de mar, né? Essa coisa, obsessão, né, por mar, né? São, como bons mineiros, são primos entre si, né? Em 3º grau, acho, uma coisa assim. Então, minha família toda tem o mesmo tronco familiar, é de Sabará, né? E, inclusive, né, tem a anedota do nome, né?
que eu já contei isso algumas vezes, com grande sucesso. Santeiro, né? Por quê, né? Bom, tem uma versão, a versão mais oficial, digamos, é porque um antepassado meu era ourives, né, em Sabará. Todo mundo é ourives de Sabará, né? Ourives de prata, né, basicamente. E ele fazia, né, umas peças religiosas, né, crucifixo, enfim, estatuetas e tal. E saía vendendo, né, meio caixeiro viajante, né, saía vendendo pelas cidades próximas e tal. E aí teria ganho o apelido de santeiro, né, por fazer santo, figuras de santo e tal. Bom, essa é uma versão, né? Mas uma tia minha, entendeu, por parte de mãe, ela contou que seria a verdadeira origem do nome, que eu gostei mais. Que era esse mesmo personagem, né, como ele era caixeiro viajante, ele ficava muito tempo fora, né, viajando em outras cidades e tal. Ele sempre chegava de volta em Sabará, né, e começava a contar para ele: "Você sabia que a mulher do padeiro fugiu com o açougueiro?" Sabe do que? Ele disse: "Ah, não sabia, eu estava viajando, não sabia e tal." Aí ele andava mais um quarteirão, aí vinha outro: "Pô, você sabia que a mulher do padeiro fugiu com o açougueiro?" Não sabia, eu estava viajando." Ou seja, ele se fazia de santo. Portanto, santeiro é porque ele se fazia de santo. Eu não sei porquê, eu identifiquei, o meu DNA se identificou mais com essa versão do que com a outra. E ficou, né, o nome, virou nome de família, né? O que me dá o prazer de ser provavelmente o único Sérgio Santeiro do mundo, né? Não tem mais ninguém com esse nome. Tem uns santeiros por aí, tem poucos, mas tem. Tem em Portugal, mas eu não sei, quer dizer, eu não acompanhei. Mas então, meu pai saiu, né, de Nova Lima, que era onde ele nasceu e vivia, que é perto, né, tudo perto. E veio ser, ele é dentista, ele é formado, né, como dentista, e foi ser professor de odontopediatria, né, que é tratamento de criança, né, na universidade, era a Universidade do Brasil, né, era a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, lá na Praia Vermelha, né? E é o verdadeiro professor santeiro, é ele, né? Não sou eu, né? Eu sou o segundo, né? E ele nunca entendeu direito. Meu pai era uma coisa engraçada, ele nunca me entendeu direito, né? Ele achava uma coisa meio esquisita, né? Como é que eu criava tanto caso, o cara tão, né? Mas ele nunca me censurou por causa disso, né? Minha mãe, por outro lado, entendeu? Que era uma coitada de uma mineira exilada no Rio de Janeiro, né? Ela tinha horror de elevador, praia, tudo isso, nada disso. E estava afastada da família dela, né? Dos parentes e tal, o que ela achava um terror. Uma coisa que ela nunca se conformou, né? Mas minha mãe é autora também de uma expressão absolutamente genial a meu respeito, né? Que eu sou muito inteligente, né? Muito inteligente, muito culto, né? Muito bem formado, tudo isso. Aí minha mãe, presenciando os meus, né, fracassos, né, vida fora, ela se virou e disse: "Meu filho, não sei para que serve tanta inteligência", né? Que eu acho que é uma definição genial, né? Pô, inteligente, mas o cara não consegue. O cara não. Pô, como é que pode ser tão inteligente, né? Não consegue, o cara não consegue, não, pô. Mal consegue andar, eu acho, sei lá. Fica tudo complicado, dá tudo uma confusão. Né? E ela, no espírito, né, primitivo, né, dela, a interpretação dela é: isso é para nada, é muito inteligente, mas não é para nada, né? E eu achei também, são as duas definições a meu respeito que eu gosto muito. Uma que é a do nome, né? E outra que é para que serve tanta inteligência, né? Eu também não sei, não faço a menor ideia. Mas eu vivi muito, né? Eu fui, né? Que é uma das coisas que eu também digo para todo mundo, né? Todo mundo acha que eu sou também, né? Mesma história, né? Eu sou muito culto, muito inteligente, muito fino, né? Muito sofisticado, tudo isso. Mas eu sou moleque de rua, né? Eu fui criado na rua, né? Em Copacabana, na época, né? A época é o quê? Anos...
tinha a famosa Praia do Júnior, né? Todo mundo sabe que era um antro, né, de permissividades, né, várias. Né? Tinha umas coisas que eu nunca frequentei, eu sou um pouco recatado, né? Eu nunca frequentei rendezvous, como se dizia na época. São os puteiros, né? As casas de tolerância, que era uma prática comum, né? Todo mundo fazia, mas eu não tenho jeito para essa coisa. Eu acho coisa meio... Eu gosto do esporte, mas não em grupo, não, né? Não como tarefa coletiva. Tarefa coletiva eu acho meio complicado. E Copacabana tinha, né? Na minha rua mesmo, Felipe de Oliveira, né, para onde eu mudei, né, mais tarde, tinha um na rua, na própria rua, era uma casa, né? Uma casa assim, meio assim, né? Tinha casa ainda nessa época. E a gente passava em frente, tinha um lance, tinha umas coisas meio assim, né? E boa parte da rapaziada frequentava, né? Mas eu não sou filho de família, então não frequento esses lugares, né? Eu comecei, né, na universidade, né? Não como professor, né? Mas eu fui estudante, né, em Sociologia na PUC em 64, né, quando eu entrei na universidade. Depois eu comecei a fazer cinema e fiz toda a minha formação, né? A minha escola de cinema foi a Cinemateca do MAN, né? Onde a gente viu os filmes todos, via toda a história de cinema. E na proximidade, né, lá da Cinemateca, eu já Paixão foi um filme que eu fiz, na verdade, motivado, né, pela existência do Festival JB Mesbla. Em 1965, quando eu assisti à mostra, né, foi uma mostra com 12 filmes, se eu não me engano, na época, que eram os filmes amadores, né? Não podia ter profissional envolvido. E eu acompanhei esse festival. No festival, né, o Antônio Calmon, né, com Infância, teve uma presença muito marcante. E eu, éramos colegas de faculdade, e eu me senti desafiado a fazer um filme, né, que foi o Paixão. Paixão é um filme que eu costumo dizer, ele é uma história poética do golpe de 64, quer dizer, ele é a impressão, né, que o golpe de 64 causou em mim e que eu imaginei que com isso eu estaria refletindo, né, essa ocorrência, que foi uma ocorrência trágica, né, na história do país. Naquele momento, no primeiro momento, como todo mundo sabe, 64 exatamente, não se tinha ideia, né, da dimensão, das consequências, né, do golpe, né, que foram se revelando ao longo do tempo. Naquele momento eu defini, então, o golpe como a morte da palavra, né. Eram 3 circunstâncias, né, em que a palavra era perseguida, né. Era um militante, né, numa favela, era um professor na faculdade e, finalmente, era um profeta, né, que discursava para os peixes. E os 3 acabam morrendo no final do filme, que é a figura, né, que eu encontrei para representar o golpe de 64. Esse foi em 1966, né, que o filme foi feito, e participou do segundo Festival de Cinema Amador, né. O Festival de Cinema Amador, propriamente, foi as 2 primeiras versões, 65 e 66. E depois criou-se o Festival JB também, né, de curta-metragem, que é onde apareceram vários filmes e vários autores, né, da época, eu inclusive. A participação no festival foi, na época, né, você tinha, geralmente os filmes eram filmes realizados por jovens realizadores, né?
não são estreantes propriamente, porque a maioria já tinha feito outros filmes, eu inclusive, mas foi uma forma, né, de trazer para a realização de cinema uma geração inteira, né, que ainda não tinha as condições, né, os recursos para a produção no cinema comercial, no cinema, né, de ficção comercial. E foi, enfim, era o clima de festival, né, aquele ponto de encontro também, né. Mais do que disputa, na verdade, você, pelo menos nesse período, né, você tinha uma coisa que era o fato de você encontrar com pessoas que faziam cinema também, né, que não os já consagrados realizadores, né, do cinema novo. Mas eu insisto, entendeu, um pouco, porque na inexistência, né, de canais de exibição, na inexistência, né, de repercussão, né, o festival era como o carnaval, né, eram 3 dias, né, de farra para compensar um ano, né, de não farra, né. Mas eu acho até hoje que é importante. Agora, eu insisto também, entendeu, que a coisa mais importante no festival, até hoje eu acho, é como eu falei, é o fato das pessoas que desenvolvem a mesma atividade se encontrarem, se conhecerem pessoalmente, não é? Muitas vezes você conhece muita gente através dos filmes, né? Os filmes, né, andam mais rápido, né? Eles são mais ágeis, né, do que as pessoas. Agora, quando você encontra as pessoas, né, que fazem os filmes, né, quando há essa troca, né, é que eu acho que é o que faz o festival ser importante. O Claxon é um filme curioso, porque o Claxon era para ser um longa-metragem, né, sobre o modernismo, né, mas falta de condições de produção, né, fizeram com que eu me concentrasse no que seria o primeiro episódio, que é Claxon, que é a revista, né, dos modernistas, né, lançada em seguida à Semana de Arte Moderna de 22. É uma revista que existiu, né, de 22 a 23, né, ela teve 11 números, né, e, como eu dizia na época, ela é uma forma de consolidação, né, do movimento modernista detonado, né, em 22, que, como todo mundo sabe também, é um ano meio simbólico, né, um ano meio marco, né, porque foi o ano da Revolta do Forte, né, de Copacabana, e foi o ano de fundação do Partido Comunista, junto com a Semana de Arte Moderna. Quer dizer, você tem 3, né, aspectos, né, da vida social, né, convergindo para uma data que é tida como uma data referência, né, na cultura brasileira. Há perto de 130 anos que a humanidade está fazendo manha. A revolta é justíssima. Queremos construir alegria. Molhados, resfriados, reumatizados por uma tradição de lágrimas artísticas, decidimos-nos. Operação cirúrgica. Extirpação das glândulas lacrimais. A BD nasce, né, na continuidade desse processo. Isso que é interessante. Isso é uma bola de neve que vai crescendo, né? Começa com a realização, né, espontânea, digamos assim, de alguns filmes, do primeiro festival, o JB, né? Vai ganhando, né, uma certa presença, né, à medida que os festivais vão sendo realizados, e num determinado momento é que se começa a cogitar, né, da exibição comercial dos filmes, né?
E aí, nesse momento, entendeu, é que se percebeu que havia necessidade de você ter uma entidade, uma associação, né, que defendesse os direitos, os interesses, né, dos curta-metragistas, dos documentaristas, enfim, do que eu chamo. As pessoas não gostam muito dessas definições, mas eu gosto, que eu chamo de cinema cultural, né, que é um cinema não prioritariamente ou não fundamentalmente de divertimento, de diversão, de exploração comercial, né? Mas é um cinema de pesquisa, é um cinema de exercício de linguagem, né? Enfim, é um cinema mais construído, na verdade, né? Mais consequente, né, do que a simples exibição comercial. A BD, então, teve esse papel, né, de reunir as pessoas e de lutar, pleitear, né, pela exibição comercial, que acabou se consolidando com a lei do curta, né, que foi a grande oportunidade dos filmes não só serem exibidos, né, mais amplamente, mas das pessoas terem condições de fazer um outro filme, que era o princípio fundamental, né. Resolução Concine, número 137, de 24 de abril de 1987. Regulamenta a obrigatoriedade de exibição, a remuneração e distribuição de filmes nacionais de curta-metragem e dá outras providências. Resolve. É obrigatória a exibição de filme nacional de curta-metragem em todos os cinemas localizados em municípios com população superior a 200 mil habitantes, que exerçam comercialmente a atividade de projeção de filmes estrangeiros na bitola 35mm. Mas para você ter uma ideia, as assembleias da BD eram aqui, né? Era aqui numa sala do museu, uma das salas aqui de baixo. Depois é que migrou para outros lugares, mas originalmente a instalação da BD, por assim dizer, foi num seminário realizado aqui na Cinemateca do MAN, né? Enfim, os vínculos são muito estreitos, né? São muito próximos, né? Não só para a produção, como para a discussão, para a luta política, enfim, para essas outras questões. Eu costumo dizer, e aliás isso já foi absorvido, eu dizia, não, a BD é um estado de espírito, ela não é necessariamente, ela não precisa ter essa conformação física, material. Por quê? Porque ela, na verdade, entendeu, ela é a mais completa, né, tradução do cinema independente, né, do cinema que é feito com recursos inventados, né, não pelos próprios realizadores. Coincidiu isso, né, isso foi coincidindo, né, na história do cinema brasileiro, quando, né, o projeto de cinema industrial era o que estava em pauta, né, e ainda está, né, e aliás atualmente até que tem tido um certo sucesso nessa direção, né, e isso coincide, entendeu, com o que eu acho que é o projeto de geração do cinema novo, né? O cinema novo, né, que nos antecede, né, enfim, do qual nós somos, né, descendentes, mas não continuadores, né, tinha claramente essa proposta, né, que era a proposta da época mesmo, né, de você, enfim, montar finalmente a indústria de cinema no Brasil, né. Essa outra proposta, né, essa outra postura, né, é onde não cabe todo mundo, evidentemente. Então, essa outra postura é uma postura que insiste na proposta do cinema independente sem necessariamente estar atrelada ao sistema comercial de cinema. O sistema comercial de cinema é representado pelos exibidores, né? E os exibidores não gostam de exibir filme brasileiro nenhum, e muito menos o curta-metragem, porque era uma coisa que não existia, né, até então, né? Não era uma coisa, foi uma coisa que foi sendo construída, né, ao longo do tempo, né? Então os exibidores se tornam, né,
adversários do curta-metragem por decisão deles, não por decisão dos curta-metragistas, que muito pelo contrário, gostariam muito de ter seus filmes exibidos, né, nos cinemas e remunerados, né, que é o que a lei do curta permitia. Agora, à medida que isso vai virando, né, então o que acontece? Né? Na medida que isso vai virando um embate, na medida que isso vai virando um confronto, como geralmente eu sou moleque de rua, né, de Copacabana, né, então tinha aquela coisa de você passar o risco no chão, né? Quem está de lá é inimigo, quem está de cá é amigo, né? Então, você passa o risco no chão, né, o exibidor, né, está do lado de lá. Quem depende, ou quem propõe, ou quem pensa em depender da exibição comercial, fica do lado de lá, evidentemente. Não vai ficar do lado de cá, porque aí vai virar alvo também, né, da represália dos exibidores. E nisso foi se caracterizando, né? Na medida em que o próprio longa-metragem comercial e tudo, apesar do seu desenvolvimento, né, não conseguir boas relações, né, com os próprios exibidores, a pressão do curta-metragem acirra mais, né, a oposição dos exibidores ao cinema brasileiro. Portanto, contraria, né, os interesses dos longa-metragistas comerciais, como se diz, né? E aí isso cria, então, vai criando, né, uma área de... Quer dizer, vai aumentando, né? Vai a tropa do lado de lá vai ficando maior, né? Aí se você junta os burocratas, né, do sistema, que também não querem, né, ficar expostos a esse tipo de confronto, né? Esse confronto é um confronto, enfim, prejudicial para o bom negócio, segundo eles. E isso é que fez com que aparecesse, né, ficasse parecendo que a ABD e os curta-metragistas e documentaristas são o problema, né, do cinema no Brasil. Eles são a solução, né, de cinema para todos, né, cinema para muitos mais, né, do que apenas os que têm acesso ao circuito comercial. Atenção, música. Eu sempre digo, né, que cinema não se aprende na escola, né? E acho mesmo, né, que é um pouco assim, porque você vê, né, no cinema brasileiro, que é a minha referência, né, o que você tem? Você tem a formação, né, de pessoal através do acompanhamento das filmagens, né? Então é uma relação de mestre e discípulo, né? Então os fotógrafos, né, geralmente começam, né, como assistente de câmera, né,
cuidando de trocar chassi, né? É verdade que muitas dessas coisas não existem mais, mas enfim, entendeu? Existia, né? Então, trocar chassi, né? Tem o outro que é o foquista, né? Que já é um assistente com mais experiência, né? E nisso, quer dizer, nesse processo, né? As gerações vão se sucedendo, né? E aí até me ocorreu que a forma, né, mais próxima de um curso de cinema, e que eu acho que é o modelo, se é que para seguir algum, é o do tipo Liceu de Artes e Ofícios, né? Quer dizer, não é uma coisa, né, extremamente formalizada, mas é a partir, né, do acompanhamento que os que sabem menos adquirem com os que sabem mais. Esse é que eu acho que é o formato. Aqui entre nós, né, essa de certa maneira, foi, né, a forma, né, que o Nelson, que é o criador do curso, implantou, né, para o curso de cinema. Todo mundo sabe, né, que na época que ele dava aula, muitas vezes a aula dele era arrebanhar a turma toda, né, para acompanhar a filmagem, né, que ele eventualmente estava fazendo, né. Então, a coisa da aula formal, aula de sala de aula propriamente dita, né, popularmente chamada de cuspe e giz, não se aplica muito, né, para você, numa atividade artística em geral e no cinema em particular. Nós tínhamos, né, um ganho, né, e aliás esse é um dos reclamos do próprio Nelson, né, que era o fato de você ter um cinema, uma sala de exibição, que é o Cinearte UF, onde estamos neste momento. E que foi concebido como um laboratório, né, de ensino, especialmente para disciplinas como exibição, distribuição, né, em que os estudantes iam podendo acompanhar, né, vendo como é que essa coisa se constrói, né? Como é que se faz um cinema, aí uma sala de exibição, né? Programação, divulgação, enfim, as atividades todas. Porque, como eu já repeti também, entendeu? Não basta fazer filme, né? Você tem que fazer cinema, que é uma atividade mais ampla, mais complexa. No entanto, ao correr do tempo, por um motivo ou por outro, sem motivo algum, né? O Cinearte UF foi encampado, não é? Pela reitoria, quer dizer, se transformou num apêndice, né, da reitoria, né? Se transformou numa vitrine, né, da reitoria, que é esse prédio que aqui em cima existe, né? E como todo mundo sabe, foi a famosa sede do Cassino Icaraí, né? De uma maneira geral, né? Mas aí você sabe como é, né? Enfim, essa conversa é uma conversa meio... Tem uma conversa meio saudosista, mas, por exemplo, um cinema com uma tela desse tamanho assim, né, é uma raridade hoje em dia. É uma raridade, não é? E você sabe que tem uma coisa engraçada no cinema, o charme do cinema, né, o sucesso do cinema. Um dos motivos do sucesso do cinema, sem a menor dúvida, é a diferença de escala, né, entre o espectador, né, que fica pequeno, né, diante da imagem, né, que fica enorme, né. E você imagina um close numa tela desse tamanho, né, o que é, né? É uma coisa fantasmagórica, né, uma coisa inteiramente irreal, digamos assim, né, pura fantasia, né. E aí, cara? Beleza? Beleza. Vê lá o que tu vai arrumar aí. Que nada, é a maior limpeza. A gente vai lá rapidinho, papo tá liberado. Qual é? Vê lá o que tu vai arrumar. Que nada, é a maior limpeza. A gente vai lá rapidinho, tá liberado. Papo Quando você diminui o tamanho da tela,
né, você perde essa relação de escala. Né? A primeira coisa que acontece é isso, você perde a relação de escala. Não preciso dizer, entendeu, que você perde a definição de imagem. Né? Isso eu não preciso nem falar, né, não? Quer dizer, a coisa vai gerando um outro paradigma de imagem, não é? Que é menos definido, né? Que é menor. Né? Imagina, hoje em dia você vê filme no celular, né? E faz filme também no celular, né? Meu amigo, o que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Qual é, meu? Dá a volta, não é nada contigo. Teu compadre é que se deu mal. Se fica na tua, sai limpo. Vai, te manda. Bom, você sabe que numa visão coletiva, quanto mais ampla, né, o número de espectadores, ele gera um fenômeno social curioso, não? Que é um certo compartilhamento de emoções, não é? Então, se num cinema grande, não, 2 ou 3 pessoas dão uma risada numa cena, essa risada meio que contagia, não? E todo mundo ri. Né? Também é uma cena emocionante, de choro, ou de qualquer coisa assim, né? Ou de medo, né? Há um contágio, né? Nessa experiência de fruição coletiva do cinema, né? É mais um corpo na beira da estrada. Desovaram mais um. Acerto de contas? Queima de arquivo? Crime passional? A polícia procura o assassino que fugiu com o carro do defunto. Ele está na rua. Ele é um perigo. Ele está à solta. A cidade contra o crime. Mais recentemente, uma das minhas grandes, né, decepções, né? Quando se instituiu o sistema de TV a cabo em Niterói, né, nós rapidamente pleiteamos os canais universitário e comunitário, né? Porque eu acho não, isso é óbvio, né? A área de televisão, né, é para a área de televisão que converge, né, o futuro do audiovisual. Né? Quer dizer, isso é... Né? Então, nós pleiteamos e instalamos, né, os 2 canais, né, o universitário e o comunitário. E, infelizmente, né, durante esses anos, em que isso já tem alguns anos, tem 5 anos, eu acho, essa altura, pelo menos, não tem mais, entrou no ar no ano 2000, então tem 8 anos já, né? Nesse processo, infelizmente, deu por desentendimentos, como sempre, né? O fato é que a reitoria sequestrou, né, o canal universitário, né? Assim como tinha feito com o cinema, assim como tinha feito, também chamou a si, né, tirou o canal universitário do ambiente acadêmico e criou, né, uma repartição, né, onde eles ficam lá, entendeu? Reproduzindo matérias, na verdade, promocionais, institucionais da própria universidade, o que não era o espírito da coisa, né? Agora, na Universidade Federal Fluminense, o audiovisual é uma área de excelência, reconhecido nacional e internacionalmente. Isso não é quintal administrativo, isso não é quintal da PROEX, isso não é quintal da reitoria. Vocês não podem intervir
num canal público. Vocês não podem privatizar um canal público. Ninguém pode privatizar um canal público. E foi o que aconteceu. O que eu me empenho, o que eu me bato, é simplesmente o seguinte: a universidade deveria ter a honra, o orgulho de abrigar 2 canais públicos, que são uma conquista histórica da luta da democracia. Não. O que vocês fazem? Vocês privatizam, vocês plugam essa coisa que é SESC, SENAC, que coisa lá sei eu. Isso é lixo, isso é subgrupo, isso é vagabundo. Como eu digo, isso é o pecado dos 3 P's: privado, patronal e paulista. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho que pagar prenda para serviço de segurança privada. Eu não admito que nenhum serviço de segurança privada me interpela, entendeu? Interpole, não sei. Agora, segurança privada vai para a privada. Eu não admito. Eu sou um servidor público federal. A segurança privada vai para o raio que a parte. Peço-lhe pouco, não me deixe, conquisto a fina teia de relações que vai do meu umbigo ao cu do mundo. Não, é porque o Primeiros Cantos, entendeu, foi um filme, um dos meus filmes limite, né, que era aquela coisa do meu estágio de equilíbrio mental. Eu não podia mentir, eu tinha que dizer coisas que fossem verdades, né, para mim, né, no momento. E uma delas, e foram colhidas no meu livro de poemas, né, Saudades de Copacabana. Eu colhi 3 ou 4 poemas menores que então eu próprio interpretei, né? E um deles, que no livro é exatamente a página do meio, é um poema chamado, etimologicamente, Falcão é uma ave de rapina, sendo que Falcão era o ministro Armando Falcão da ditadura, né? Então, atendendo a pedidos, né, eu vou reeditar o número, mas atualmente, né, o ministro da Justiça não é mais Armando Falcão, nem estamos na ditadura, né, pelo menos não na ditadura política, né. Então é uma coisa assim. Etimologicamente, Falcão é uma ave de rapina. Etimologicamente, Falcão é uma ave de rapina. A vítima era sempre uma criança sequestrada à casa paterna, numa aldeia que ficava na região hoje conhecida pelo nome de San Juan de los Llanos. Era Huguesa, ou errante, ou sem asilo. Eu entrei na universidade em 64, né? Eu entrei em março de 64, né? O golpe foi em abril de 64, a gente estava mal entrando, né? Depois, na própria universidade, né, através do Luiz Costa Lima, que era professor de Sociologia da Literatura, que era disciplina do 4º ano, mas eu piruava, né, também as outras, né? As outras disciplinas, que me revelou o Sosandres, né, que é o poeta maranhense, né, fantástico, que é autor do Huguesa, né, que é um conto, um poema, né,
13 cantos, né? Enorme, poema caudaloso, e que é um personagem que é uma lenda dos índios muiscas, né, da Colômbia, que foge ao sacrifício, né, ritual, né, e atravessa a história, né, do Brasil contemporânea dele, né, 1880, por aí. Não, pois é uma das... Na Respeituguesa, né, então, eu identifiquei no poema, como todo mundo sabe, né, o poema tem... É enorme o poema, né, mas ele tem 2 trechos bastante notáveis, destacados. Um que é uma história do Brasil, né, em que ele comenta, né, uma série de episódios da história do Brasil, a começar pelo descobrimento, enfim. Então, é a forma, inclusive, que eu usei, né, no filme, que era reconstituir a história do Brasil, né, através dos poemas e com iconografia, né, com gravuras, né, da época. E aí eu passei, né, entre a minha ratice de biblioteca, né, eu passei uns 2 anos na Biblioteca Nacional, mais ou menos, né, eu adorava a Biblioteca Nacional. Eu ainda tenho o cartão da época, né, da Biblioteca Nacional, e eu fiquei lá, entendeu, fuxicando lá na época era o setor de iconografia, era setor de obras raras, né? E eu fiquei vendo iconografia, é genial, tem alegorias, tem coisas fantásticas, né, da época. E uma das coisas era o livro, né, do TV, né, era protestante, né? Peraí, deixa eu não cometer nenhuma barbaridade, peraí. Não, o TV era abade franciscano, eu acho. E o Jean Delery é que era o protestante, né? Acho que era isso. Que é a história que tem um paralelo através do Hans Staden também, né? Que é o branco que sobreviveu, né, ao ritual antropofágico, né, dos tupinambás da época, né? Que é um ritual através do qual os vitoriosos, né, incorporam as qualidades do guerreiro inimigo, né? Mas o guerreiro tem que ele tem que enfrentar, né, a própria morte, né? Ele não pode, porque se ele ficar fraco, se ele chorar, se ele... Ai, mamãe, não quero morrer, entendeu? Bom, esse não dá para comer, porque isso daqui... Isso você dá para os urubus, né? Porque isso não presta, não tem qualidade, né? Eu, por exemplo, na minha época dos meus 15 anos, eu já tive 15 anos, né? Às vezes ninguém acha que eu nasci assim. Não nasci assim, não. Eu nasci como todo mundo, entendeu? Né? Aquela coisa, né? Eu tenho uma coisa absolutamente genial, que é o seguinte, entendeu? Eu achava, até os 25 anos de idade, mais ou menos, olha só, hein? E o que compreende, né, esse meu primeiro início, né, que é o meu Paixão, que é o meu primeiro filme, eu fiz com 21 anos, né, de idade. Então, estava nessa faixa. Eu achava, entendeu, que as pessoas só falavam aquilo de que elas tinham certeza. Eu digo nas conversas, tudo. Então eu participava, acompanhava as conversas, eu não falava praticamente nada, né? Só ficava ouvindo, né? Porque eu ficava ouvindo aquelas coisas, né? O cara, ninguém falava qual da coisa, era fantástico, não, porque não sei lá o quê, tarará. Eu achava que ele estava falando aquilo porque ele tinha estudado, né? Porque, enfim, porque ele tinha certeza do que estava falando. Até o dia que eu descobri que ninguém chuta, né? Diz qualquer coisa, isso era, para mim era impensável, até quase 25 anos de idade, mais ou menos, olha só. Que loucura, né? Aí é que eu desabrochei, digamos assim, bom, pode falar qualquer coisa? Bom, falar qualquer coisa eu também falo, né? Isso não é problema. Sou acometido do que eu chamo de surto messiânico, né? Eu vou me misturando com os filmes e aí é um problema, porque eu fico meio... Por exemplo, no Viagem pelo Litoral Paulista, eu juro para você, juro por Deus, que quando você entra num ambiente desses, então tinha a casa do Bandeirante, né, assim. Eu juro para você, entendeu, que eu sentia o tempo, entendeu? Quando você entra no cenário, entra no espaço, né? Espaço vazio, né?
não decorado. Tinha lá uma enxergazinha, uma coisazinha assim, que não era da época, certamente, mas era meio, entendeu? Meio assim. Eu juro para você que eu sentia o tempo, era como se eu fosse um bandeirante. Eu retornava, não? No ambiente, não? A outro lá, o sítio, né, de Santo Antônio, né, que o Mário de Andrade comprou em ruínas, né? Que ele dizia que era onde ele ia passar o fim da vida dele, né? E foi restaurado, é lindíssimo, uma coisa fantástica. Você também, aí tinha lá, né, quando eu fui filmar, tinha uma égua, entendeu? Com um cavalinho, né? Inacreditável. Então enquadra a Casa Grande, né? A Casa Grande, né? A casa, que era a peça, né, que eu estava filmando, né? O objeto que eu estava filmando. E a égua com o cavalinho do lado. Quer dizer, eu não botei a égua, não botei o cavalinho, não mandei enquadro, não foi nada disso. Estava lá, entendeu? Esperando para ser filmado. Porque uma das minhas descobertas a respeito de cinema, sobretudo de cinema documentário, na minha modesta opinião, entendeu? O que acontece é o seguinte, no momento que você planta uma câmera, entendeu? A realidade se apresenta para ser filmada, entendeu? Ela própria, entendeu? Ela se produz. Você não precisa fazer nada. Você liga a câmera, entendeu? Começa a acontecer coisas ali, as pessoas aparecem, entendeu? Não? A coisa acontece na sua frente. Agora, dá brigas homéricas, né? Teve uma briga famosa, né, no Prestes, né, no filme do Prestes, né? Que eu queria, porque tinha uma frase fora de contexto, né? Que eu queria que tivesse no filme, né? Aí eu disse, aí ele falou, não, porque não. O filme todo em som direto, discurso, né, direto, entendeu? Aí de repente tu bota uma frase, tu tira a frase de um plano e bota no outro plano, porque ele estava de costas, né? E não, tu joga em cima, mas ó, não faço, né? Não como, entendeu? Tira daqui e bota para lá, tá pensando o quê? Entendeu? Isso não. Foi uma discussão brava, né? Mas era uma frase fundamental, porque era um conceito, né, político, histórico, que eu fazia questão que estivesse no filme. Mas não tinha o plano correspondente, não encaixava, não monta, né? Eu disse, não interessa, bota a frase, bota ali de quadro. Foi uma brigalhada ferrenha. Era o seguinte, eu queria filmar o Prestes, quer dizer, ele tem algumas coisas, tem entrevistas, né? O Nelson Pereira fez uma entrevista, né, de 10 horas com ele, para a TV Manchete na época, gravada em vídeo. Quer dizer, você tinha algumas entrevistas, mas eu não queria, eu queria ele como ele era, ele ao natural, digamos assim. Então, teve esse 1º de maio, né? Que era o centenário do 1º de maio, na verdade, né? Que era o 1º de maio, o primeiro 1º de maio, quando ele estava aqui de volta. E aí ele tinha, tradicionalmente, entendeu? Quer dizer, ele ia fazer o discurso dele 1º de maio no Campo São Cristóvão, que era onde se comemorava o 1º de maio, né, no Rio, né? E aí, 2 dias antes, aí eu montei a produção toda, porque era uma coisa complicada, né? Montei a produção toda, então não sei lá o que, aí, 2 dias antes do 1º de maio, disse, não, ele resolveu que vai fazer o 1º de maio em São Paulo, na Praça da Sé. Aquela loucura, desmonta tudo, sei lá o que, e bota todo mundo no ônibus, no carro, sei lá, entendeu? Eu fui de carro, um Chevette, eu adoro, né, carro para essas coisas. O Chevette familiar, que era um carro pelo qual eu tinha muito apreço, adorava ele, foi roubado mais tarde e tal. E foi o tadinho do Chevette, quase arrastando no chão. O Chevette é baixo, né? Bota a câmera, a caixa da câmera, caixa de câmera, não é aquelas coisas. Aquele metal, aquilo pesa, que é o diabo. Aquilo dali, teledel, bababá, enfim, os equipamentos ali. E nós de noite, na véspera, pela estrada, né? Pela Rio-São Paulo, né? E eu, como sempre, né? Enfim, aquela coisa que não aguenta. Né? E eu dirigindo, no caso. Eu fui dirigindo, não sei como, não me pergunte como. Sei que chegamos, estamos em São Paulo, de madrugada, 5 horas da manhã, sei lá. E fomos para a Praça da Sé, né? Companheiros e amigos, trabalhadores,
do ABC paulista. Eu e meus amigos comunistas revolucionários e não oportunistas, saudamos o povo do ABC. Saudamos, por intermédio de vocês, todo o povo paulista e a sua classe operária. Neste 1º de maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Eu vou terminar saudando mais uma vez a classe operária. Viva a classe operária brasileira! Que marcha para tomar o poder e conquistar um novo regime livre, efetivamente, da exploração do homem pelo homem. E é o ensinamento, né, que ficou mesmo, mais uma vez, você tem que fazer política, não basta fazer filme. Entendeu? Fazer filme, tudo bem, fazer filme é o fundamental. Né? Agora, depois de fazer filme, você tem que exibir o filme, você tem que criar as condições, né, públicas, né, coletivas, né, para o filme e a sua continuidade, a sua sobrevivência a partir disso. Então, tem que fazer política. Então, criou-se nesse momento. Foi rodando. Casados há 28 anos. E moramos aqui há 10 anos, não é isso? É, 99. E, bom, eu não tenho filhos, mas a Ana tem 4 e 7 netos, que eventualmente, né, vem aqui, passam uns dias. Às vezes a casa está cheia, às vezes não está, mas... E a gente vai dando conta disso, né? Muita satisfação, pelo menos por enquanto, né?
Nos conhecemos no Baixo Leblon. Baixo Leblon, quando ele ainda era... Estava ainda no início, né, eu acho, né? Ainda não era muito, né? Não, era sim, já era? 81. Precisaria Guanabara. Belo cenário. Chega, né? Matéria não. Por enquanto já está bom, entendeu? Aqui é assim, entendeu? Tipo o quê? Deixa eu ver. Assim, 7 horas da manhã, mais ou menos. Aí os bichinhos acordam, né? E fica uma cantação para todo lado. Tem muito bem-te-vi, né? Bem-te-vi é um pássaro meio perigoso, né? Para quem tem, né? Enfim, para quem tem problemas persecutórios, né? Porque ele fica o tempo inteiro. Bem-te-vi, você fica, uai, então, o que eu estou fazendo? O que não é não? O bicho está dizendo que está me vendo, não? O que é isso? O que está acontecendo? Show, show, passarão, show, show, passarão. Não me espantes com teu bico que eu te espanto com meu show, show, passarão. Show, show, passarão. Não me espantes com teu bico que eu te espanto com meu show, show, passarão. Show, show, passarão. Televisão é equívoco, né? As pessoas acham que... E televisão é emissora, né? Ele emite, entendeu? Só. Essa coisa da televisão produzir... As coisas da televisão produzir exclusivamente o que vai ao ar, o que ela emite, é um desvio brasileiro, né? Isso não é uma coisa... Não é para ser assim, né? A televisão é para acolher, né, todas as propostas, todos os programas, todas as obras, né, todo o conteúdo audiovisual brasileiro, né, e disponibilizá-lo junto ao público, para que o público, ele próprio, né, escolha, sei lá, entendeu, goste mais ou goste menos. Agora aqui é o inferno, não, como eu digo, isso é o 40 milhões de pessoas vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, para mim é um grande campo de concentração, né? Não tem, entendeu? Não vejo muita graça nisso. Eu acho que seria muito interessante se você tivesse, né, 40 milhões, né, de produtores, de realizadores, né, expondo, né, os seus pontos de vista, expondo, né, o seu trabalho, né. E a televisão seria apenas o veículo, né, de comunicação, né, que abrigaria e que repassaria isso para o público espectador, né. Entendeu? O povo, como se diz, né, eles são, quer dizer, o povo cria toda a cultura da qual ele necessita, né, para viver, né, entendeu? Não precisa, entendeu? Não precisa nenhuma erudição, não precisa nada disso, como se vê, né? De tempos em tempos você tem, né, uma arremetida, digamos assim, né, de manifestação, né, cultural dos excluídos, né? E aí a elite aos poucos vai pegando carona, vai se apoderando, né, transforma em mercadoria, cria um sistema, né, de exploração danado, né, quer dizer, pesca meia dúzia, né, transforma em milionário e continua o resto da população miserável, né. Eu, sinceramente, acho que eu estou numa boa curva do tempo, entendeu? Com o que foi possível fazer, né, com o que foi possível acompanhar, né, participar, né, muitas coisas, né, muitas contribuições anônimas, né, coisas que não tem, quer dizer, não tem registro, né, mas que cabe na cabeça, né, dá para sua cabeça ficar, né, se sentindo pelo menos confortada, né, a despeito de qualquer adversidade que aconteça, né. Eu acho que como se sabe, né, recomenda-se, né, às pessoas mais idosas, não é o meu caso, porque eu estou, né, evidentemente eu estou com a idade que eu tenho. Agora, eu não tenho problemas físicos, né, não tenho. O coração é ótimo, o pulmão está limpo, está tudo muito bem, né. Como eu não canso de dizer, né, o equilíbrio mental é que é um pouco oscilante, ele é um pouco, né, não, às vezes eu me perco, né, sozinho, né, eu não sei direito para onde eu estou indo, como é que é, né, qual é o caminho, né,
de ida, de volta, dá uma certa confusão. Mas nada no caminho pode nos descaminhar. De que servem os caminhos se não pudermos caminhá-los? E o barulho? O barulho das máquinas, o vozerio, as campainhas, tudo nos faz ficar indiferentes. A indiferença é o preço da sobrevivência. E sobreviver, acima de tudo, é o que é preciso. Bem, desculpe, eu tenho que ir fazer a sopa, botar os meninos para dormir. Bom, já que insiste, 2 moedas de 1 é o que me ajuda. Eu estava mesmo só de passagem. Eu, particularmente, né, como os meus filmes são muito simples, muito baratos, né, são pequenos, né, e a respeito, um ex-amigo meu, né, uma vez me batizou, né, com uma frase, né, a respeito, né, dos meus filmes, né. A frase é em francês, né, on fait peu, mais on fait ce qu'on peut. Que quer dizer, mais ou menos, a gente faz pouco, mas faz o que pode, né. Que eu acho que é uma boa definição para mim, né. A essa altura do campeonato são 16 filmes, se não me engano. O maior deles tem 25 minutos, né? Os outros todos, né, são menores e até bem menores, né? Que, aliás, também virou uma espécie de satisfação minha, aqueles filmes cada vez menores, mais baratos e mais simples, né? E eu, para dizer a verdade, eu ouso dizer, eu sei que isso pode parecer assintoso para a maioria das pessoas, eu me considero uma pessoa satisfeita da vida. Por enquanto tá bom. Acabou.